hoje a gente vai trabalhar sobre, já saímos da roda de cura, né? E vamos trabalhar sobre essa carta que é a flecha, né? Que ela vai falar de uma questão bem forte, que é a do guerreiro, né? O que vai formar um guerreiro, né? E qual a importância do guerreiro dentro da comunidade, né? E vai utilizar toda uma metáfora para falar desse guerreiro, né? Através da flecha, né? Mas a gente tem que ver que a flecha, ela tem um elemento complementar que é o arco, né? Então, a gente vai estar falando nessa carta, centralmente, da formação de um líder, né? Da formação de uma pessoa que vai ter uma importância dentro da comunidade, né? E essa carta, ela faz toda uma reflexão a respeito da liderança, de como forma o líder e qual é o papel do líder, né? Então, daí eu botei aqui uma revoada de pássaros, né? Que na realidade são pássaros migratórios, possivelmente a gente não vê bem aí, mas possivelmente sejam gansos, né? Porque são os gansos que fazem essa conformação para migrar. E é interessante porque essa conformação, ela é muito, muito legal, assim, dentro da metáfora da liderança, né? Porque ela não é por acaso que ela se faz, né? Então, lá na frente, fica um pássaro que está descansado, que tem força porque ele vai receber o impacto do ar, né? E vai determinar o caminho, né? E depois, logo atrás, vem outro, só que esse impacto que o pássaro que está na frente ele recebe, ele já atenua o impacto do ar atrás, né? E assim por diante. Então, lá atrás são os pássaros que estão mais cansados, né? E eles vão se alternando. Então, o pássaro que está na frente, ele vai ter um momento onde ele vai para trás e outro vai ficar na frente, né? Assumindo esse impacto, assumindo a tarefa de guiar o grupo rumo à sua migração, né? Então, se usa muito essa imagem quando a gente quer falar sobre as lideranças e sobre os movimentos que as lideranças devem fazer, saber fazer, né? Não se identificando com papéis, né? Mas tendo a liderança como uma essência humana, né? Que algumas pessoas têm uma manifestação mais forte que outras nesse sentido, né? Mas que a liderança ela é algo que exige uma formação, não basta a gente ter um talento para líder, né? Porque a liderança tem toda uma reflexão que é necessária ser feita atrás, para a gente não virar um ditador, para a gente não se atrapalhar com o que significa realmente liderar, né? Então, daí eu vou começar falando não da flecha, mas do arco, né? Porque o arco é o que vai dar a propulsão para a flecha, né? E o arco, ele é o elemento que se dobra, né? Assim como a flecha, ela é reta e aerodinâmica, né? O arco é o que vai dar energia para a flecha poder fazer seu voo, né? E para ela poder fazer esse voo, ela ter essa energia, o arco deve curvar-se, né? Se o arco não se curvar, ele não vai conseguir dar energia. Então, eu acho que a gente pode fazer uma reflexão sobre isso, né? Primeiro, no nível relacional, né? Que muitas vezes, quando alguém está assumindo o papel de flecha na nossa existência, dentro dos grupos que a gente frequenta, dentro da sociedade, né? É importante que a gente saiba apoiar e dar energia para que essa pessoa possa fazer o voo, levar as pessoas junto, né? Mas também existem aspectos dentro da gente que tem que ser arco, né? Que tem que saber se dobrar para dar energia. Se a gente for muito rígido, acaba que a gente não consegue essa energia para ir adiante, né? Ou vai liderar ninguém, né? Vai representar ninguém. Então, para a gente estar inserido dentro de uma comunidade, dentro do papel de líder, é necessário que a gente seja flexível, né? Que a gente saiba absorver essa energia para dar as nossas metas que tem
a ser cumpridas, que a gente consiga concentrar a nossa energia em cima da nossa flexibilidade. Então, aí depois a gente vai ter a flecha, né? A flecha, que é essa capacidade de concentrar a energia e seguir um caminho e não desviar, né? Porque os convites para a gente desviar das nossas metas, eles são muitos, né? Mas eu acho que a gente tem dentro da biodança, né? Tem um caminhar que a gente chama caminhar com determinação, né? Então, tem o dia que a gente vai passear pelo campo, colhendo flores e olhando as borboletas, né? Mas tem determinadas coisas na vida da gente que a gente precisa ser uma flecha, que a gente tem que ter a objetividade e a coerência e rasgar o ar e ir, né? E ir rumo àquele lugar que a gente pretende ir. Né? Então, aqui eu também pego, por exemplo, um arquétipo que eu gosto muito, acho muito bonito, que é o de Sagitário, né, da astrologia, que é esse ser, né, metade cavalo, metade homem, né? Ele tem essa flecha, e essa flecha é uma flecha que representa uma transcendência, né? Ela representa, ele mira algo que está longe, e essa flecha representa algo que é como uma estrela guia, né? Onde ela vai se deslocar antes da pessoa, né? Ela vai se deslocar apontando o caminho que deve ser seguido, né? E esse caminho ele tem uma precisão, né? Então, e por isso está ligado muito ao arquétipo do guerreiro, né? Porque o que o guerreiro tem, né? Que é diferente, por exemplo, de um soldado, né? A gente não pode confundir um soldado com um guerreiro, né? O soldado ele não tem essa flecha, né? Ele precisa de alguém que tenha a flecha, né? O guerreiro é alguém que faz o que tem que ser feito, ok? Às vezes o que tem que ser feito é simples, é muito simples. É ouvir as pessoas e facilitar o caminho, né? A flecha vai facilitar o caminho. O arco vai fazer com que eu tenha flexibilidade para ouvir. Mas às vezes também as coisas que têm que ser feitas são duras, né? Tem rompimentos, tem saber selecionar o que me serve e o que não me serve. Tem as coisas duras que a gente tem que passar, às vezes, que não nos torna muito populares, né? Mas que, bom, se eu sou um líder realmente, né? E um guerreiro, tem que ser feito o que tem que ser feito, né? Então, o guerreiro, ele não é um soldado que obedece a ordem sem pensar, né? O guerreiro, ele é um dançarino, ele dança nas circunstâncias, ele sabe dançar nas circunstâncias, ele sabe se dobrar quando tem que se dobrar, ele sabe objetivar quando tem que objetivar, ele sabe desfrutar e ouvir quando tem que desfrutar e ouvir, né? Então ele tem essa fluidez dentro de uma série de componentes que o soldado não tem, né? O soldado é uma bucha de canhão, o soldado é alguém que vai na frente para ser morto, né? Dentro de uma estrutura patriarcal como a nossa. Então, o guerreiro, ele exige a preparação, né? E daí, essa preparação, ela tem a ver, né, dentro do livro, desse capítulo, ele vai falar da iniciação masculina, né? Que tem uma série de passos e que é diferente da iniciação feminina, porque são bases arquetípicas diferentes, né? E vivências diferentes, a vivência de ser homem e de ser mulher, né? Mesmo que a gente tenha, digamos, socialmente, a gente tem uma imposição de gênero que às vezes não corresponde à nossa identidade, né? As
sociedades ancestrais, né, elas tinham rituais bem específicos dentro da masculinidade e da feminilidade, né? E esses rituais, no caso da homossexualidade, eles comportavam a vivência da sexualidade tanto para homo ou para heterossexuais, não importava isso, né? Então, dentro dessas questões de gênero, a iniciação masculina, ela não determina como é que a pessoa tem que viver a sua sexualidade. Só lhe dá um espaço reconhecido culturalmente dentro do grupo, ok? E é interessante que dentro de muitas dessas culturas ancestrais, né, o transgênero era visto de uma forma, não de uma forma desqualificante, como dentro da nossa cultura, né? A gente tem uma desconfiança, quer castrar o transgênero, né? Quer não não quer deixar que se manifeste, né? E daí, quando em muitas culturas ancestrais, o transgênero vai ser visto como um ser muito especial, um ser capaz de trazer mensagens divinas, né? Então, é bem interessante isso, a gente perceber o quanto os nossos preconceitos, né, vão fazendo com que a gente deixe de aprender com as especificidades de cada gênero, né? E é bem interessante isso. Mas então o livro ele vai falar a respeito nesse capítulo especificamente, ele vai ligar a flecha à masculinidade, né? E ao arquétipo do guerreiro, então ele vai falar especificamente ele está falando da preparação de um homem para ser guerreiro, né? Para ser líder da sua comunidade. Então eu vou trazer para vocês alguns passos da iniciação e do significado da iniciação masculina, né? Que é diferente da feminina. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, da questão da psique masculina, é que o homem, ele não nasce no mundo ao qual ele, entre aspas, pertence, né? Ele nasce no mundo da mãe, né? E ele pertence ao mundo do pai, né? Então, ele vai ter um momento, ele vai passar a primeira parte da sua vida dentro do mundo da mãe. E daí, dentro das culturas ancestrais, existia um momento, né, onde teria que haver uma despedida, uma ruptura com esse mundo feminino, né, para poder passar a viver no mundo masculino, no mundo do pai. Né? E isso pro menino. Né? Então, era super importante esses primeiros anos de vida junto com a mãe, né? Onde a mãe era uma referência muito importante, mas teria que haver um momento onde o grupo de homens convocava esse menino para fazer parte da comunidade de homens. Né? Então, existia rituais de ruptura. Os rituais para os meninos geralmente eram bem difíceis, tá? O ritual iniciático para o menino, em geral, ele, assim, nas sociedades ancestrais, né, elas tinham, ainda hoje algumas têm tipos de rituais que o menino chega a correr risco de vida, né, então ele tem que enfrentar algumas coisas que o guerreiro teria que enfrentar, né, às vezes envolve ter uma caça, subir numa árvore, ou ficar perdido na floresta, ou uma série de coisas que vão desafiar esse menino, né, dentro do seu poder de adaptação e de objetividade, justamente os dois componentes, o arco e a flecha. E, geralmente, nessas culturas, né, então, quando o menino entrava na puberdade, ele era um pouquinho antes, né, assim, por volta, às vezes, de 10, 11 anos, até mais novos, às vezes 9 anos, né, eles eram convocados para ficar no círculo dos homens, né, assim como as mulheres tinham a casa das mulheres. Né? Então, esse espaço sagrado feminino, masculino, ele vai ser um espaço iniciático, um espaço para compartilhar os segredos e os mistérios
do masculino, assim como para as mulheres existe o mesmo espaço para compartilhar os segredos e os mistérios do feminino, né? Então, aqui aí a gente vai chamar do sagrado feminino e sagrado masculino, porque existem mistérios, mistérios que são compartilhados dentro do próprio grupo, né? Então, bom, eu trabalho já há muitos anos com grupos de mulheres, né? E eu acho que hoje existe uma necessidade bem grande, né, de a gente fazer grupos mistos também, que era uma necessidade que não se manifestava tanto no passado. Hoje eu acho que é muito importante também fazer grupos mistos, onde a gente possa ver as questões de gênero juntos, né, homens e mulheres. Mas em nível arquetípico, em nível ritualístico, é importante também resgatar esses espaços exclusivamente masculinos e exclusivamente femininos, porque em nível arquetípico a gente vai ter uma vivência muito particular de ser homem, de ser mulher. Existem muitas especificidades que, quando elas são compartilhadas entre aspas, iguais, né? Elas podem ser muito ricas, pode ser uma experiência muito rica, que não impede também de a gente fazer grupos compartilhados, né? Grupos mistos, né? Mas digamos que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Dentro desses rituais, né, como eu falei, então, no ritual masculino, ele tem questões bem dolorosas, às vezes, né? E por quê? Porque o guerreiro, ele é convocado a ter coragem, né? Coragem de enfrentar os desafios. E daí, claro que a etimologia da palavra coragem tem a ver com agir com o coração. Então, que no cerne desse guerreiro não tem um sanguinário, mas sim tem alguém que age com o coração. É interessante que na cultura patriarcal a gente vai ter o guerreiro como um sanguinário, alguém que não tem um mínimo de empatia, né? E que é um prepotente, muitas vezes, né? Um estuprador, né? Então, a gente vai ter esse modelo de guerreiro que não tem nada a ver com a honra, a centratura e e a humildade de um guerreiro das culturas originais. E o guerreiro, ele tem que aprender a ter disciplina para fazer o seu caminho, né, para trilhar a sua estrada. Então, aquilo que eu disse, tem uma linha reta, né, tem um trilho a seguir, tem algo que vai ter 1000 convites para desviar do caminho, mas a gente tem que saber, às vezes, desviar um pouco e voltar, né? Então, está na preparação desse guerreiro a capacidade de disciplina, né? De saber qual é o caminho que tem que ser feito e fazer o que tem que ser feito. E a persistência, porque às vezes, né, a caminhada vai ser longa e vai dar vontade de desistir, e daí, bom, conseguir persistir, né? Saber que um passo após o outro te leva a grandes distâncias, né? E que vai ter dias que vão ter sol e outros dias que vão ter chuva, né? Faz parte do caminho e é importante saber persistir. E daí eu queria ver um pouquinho com vocês, né, a questão da iniciação feminina, porque, bom, o capítulo fala da iniciação masculina, mas daí eu gostaria de falar um pouquinho da iniciação feminina também, porque a gente vai ter também o arquétipo da guerreira, né? Essa mulher que vai para o mundo, né? E daí então eu vou falar um pouquinho da iniciação feminina e depois eu vou falar de coisas que têm em comum, né? Do aprendizado da iniciação, do aprendizado iniciático, né? Então, uma das coisas assim mais assim fortes, né, na questão da iniciação feminina é que a mulher, ela não tem que fazer a ruptura que o homem tem que fazer, tá? Então, ela já nasce dentro do mundo ao qual ela pertence, ela não vai ter que fazer a ruptura de sair desse mundo para ir a outro mundo. Então, aparentemente, né, parece fácil,
né? Então, legal, já estou aqui, né? Não preciso muito esforço para sair daqui. De fato, os rituais iniciáticos femininos, eles não têm todo esse processo de dor e de desafios que tem o ritual iniciático masculino. Muitas vezes eles são traduzidos mais por batismos, pelo conhecimento dos mistérios de ser mulher, que talvez sejam mais, digamos, tem componentes mais intensos, né, como o fato de gestar, de ter o parto, né, de aleitar, de ter a menstruação. Então, a mulher tem várias coisas nos seus mistérios que tem que ser aprendido, tem que saber como lidar, né? A própria sexualidade feminina, a penetração, todas essas questões que são do feminino e que têm que ser vistas, né? E que dentro, por exemplo, dentro da nossa cultura, muitas vezes são negadas de serem vistas, são cheias de preconceito, né? Então, dentro de uma casa de mulheres, de um círculo feminino, a gente poder olhar essas coisas com tranquilidade e poder compartilhar e aprender umas com as outras, né? É bem importante, assim, né? Sem os preconceitos, sem a carga, né? De mal-estar histórica, né? Que nós temos de milhares de anos aí de patriarcado, nos fazendo ter medo da própria sexualidade, restrições infinitas, né? Então, bom, mas então tá, é a casa das mulheres, a menina já nasce dentro dessa casa, né? Ele já nasce dentro do mundo da mãe. Mas ela vai ter um desafio que talvez não seja tão evidente, mas é um desafio que para algumas mulheres é bem complicado, né? Porque tem algumas de nós tivemos ou temos uma mãe que ela foi suficientemente boa, ou seja, né? Uma mãe que nos deu carinho, nos deu amor, nos acompanhou, né? Então ela deu o suficiente para a gente formar nossa identidade, para estarmos bem com a gente mesmo, né? Só que é muito comum no mundo da mãe, né, a gente ter uma mãe boa demais. O que significa uma mãe boa demais? É aquela mãe que não deixa a filha respirar, não deixa a filha viver, que quer mandar na vida da filha, que sente que sabe mais que a filha, que ignora e não quer deixar a filha amadurecer por nada, né? Que controla, que tenta também levar essa filha para questões bem patriarcais, moldar essa filha, domesticar essa filha, né? Agora a gente está fazendo esse percurso de mulheres que correm os lobos, se usa muito essa palavra domesticação, né? Domesticar essa menina para que ela perca o ímpeto selvagem dela, para que ela deixe de ser uma guerreira, né? Então, o papel iniciático da Casa das Mulheres, né, é poder, né, sair do papel de filha para entrar no papel de assumir-se como mulher, né? Então, esse ritual é um ritual muito forte tanto para a mãe quanto para a filha, né? Porque essa filha ela passa a ter que se posicionar como igual à mãe, né? E a mãe tem que assumir essa filha como igual a ela, ou seja, uma mulher perfeitamente sábia, com condições de criar os seus filhos, de levar a sua vida, de tomar decisões, e que é capaz de assumir os resultados do que faz, né? Então, é sair do lugar da superproteção ou da desqualificação, né, da filha, e a filha sair do lugar da filhinha que precisa da proteção da mãe, está na barra da saia da mãe o tempo todo, né? Então, essa passagem, às vezes, parece ser complicada, mas é bastante complicada, às vezes, porque não é tão evidente como do menino, né? Agora, claro, tem meninos que nunca conseguem ir para o mundo do pai também, tá? Então, aí depois, né, que
houve esse processo iniciático, tanto masculino como feminino, tem algumas coisas que são comuns, né? Ao outro lado, né? O que eu aprendi, o que eu tenho, o que me faz um ser que está iniciado, que já é capaz de arcar com as suas próprias decisões, com as suas próprias escolhas, né? Então, a primeira coisa é saber escolher as boas companhias. Então, assim, que eu não tenho que agradar todo mundo, que eu não tenho que ser amigo de todo mundo, e que eu tenho que saber realmente quem, né, vale a pena eu colocar minha energia, vale a pena eu investir na relação, e quem não vale, né? Não é que a pessoa não tem valor, mas às vezes não tem uma ressonância, né? Às vezes não tem uh, uh, um retorno, uma troca que justifique eu gastar energia com aquela relação, né? Porque ela não me alimenta, porque ela não me faz eu me sentir bem, né? E outras relações que me fazem me sentir muito bem. Isso eu não estou falando aqui de relações onde uma pessoa fica bajulando a gente, ou a gente fica bajulando a pessoa, tá? Não confundam isso. O se sentir bem na relação não tem nada a ver com bajulação, mas tem a ver com reconhecimento, com amor, com carinho, com cuidado, né? Todas essas coisas que são super importantes. Então, a gente reconhecer que é importante essas coisas nas nossas relações e buscar relações que tenham essas características e dar um basta, um limite para relações onde existe desqualificação, sugação de energia, manipulação, né? É super importante. E daí, então, a gente entrar na questão que vai falar, né, da questão da verdade. Esse líder e esse guerreiro, ele vai ser fiel à verdade. E claro que a verdade é uma questão filosófica complicada, né? A gente falar de verdade, o que é a verdade? A gente pode se perguntar o que é a verdade, né? Porque não existe uma verdade assim que seja para todas verdade, né? Mas sim, o que eu posso dizer é que existe a minha verdade, né? Essa minha verdade, a verdade de cada pessoa, ela tem a ver com a sua essência, tem a ver com o seu propósito, tem a ver com uma coerência interna com essa identidade de quem eu sou. Então, a verdade, ela tem a ver com isso. Toda vez que eu sinto que existe uma ruptura com a minha coerência, eu estou rompendo com a minha própria verdade. Né? Então, eu confiar, né, em quem eu sou, né, e seguir quem eu sou. Né? Não deixar que isso seja corrompido. Né? Mas isso não significa que eu não vá poder refletir sobre as minhas atitudes, sobre os meus desejos. Né? Então, dentro dessa verdade de quem eu sou, tem que ter a flexibilidade do arco, né? Para eu me dobrar, para eu perceber, né? Para eu poder mudar quando eu tenho que mudar, né? Então, isso é super importante. A verdade não é algo rígido, né? Algo imutável, né? Mas é algo que flui, se adapta, né? Mas não perde a coerência. E daí, então, vai entrar, né, na verdade que é rígida. Então, muitas vezes, nós queremos ter razão. Né? E daí a gente não percebe que cada pessoa tem a sua verdade, que às vezes essas verdades, elas não estão indo na mesma direção, né? Essas verdades, elas falam de coisas diferentes, porque existe diversidade na vida, né? Então, a vida é diversa e existem pessoas que veem a mesma coisa que eu de formas diferentes, né? Então, o que acontece? Muitas vezes aí a gente entra naquela coisa, o fulaninho não quer ver a verdade. Qual a verdade que a pessoa não quer ver? A tua verdade, né? Porque ela vê de outra forma. Né? Então, claro que o diálogo e a flexibilidade, elas vão fazendo a gente também ver de formas diferentes, e é legal quando a gente encontra pessoas que são capazes
de fazer essas transformações, né? Mas a pior coisa que a gente pode ter na vida é querer ter razão, querer impor a razão sobre o outro, né? Porque às vezes essa razão que a gente acha que a gente tem, né? Ela é impeditiva de ampliar a consciência, impeditiva de ampliar a visão, né? Então, poder acolher o pensamento do outro, a forma de ser do outro, deixar que isso faça uma alquimia dentro da gente, sempre é super importante também, desde que isso não seja algo que venha com a intenção destrutiva, né? A gente deixa entrar dentro da gente, fazer a elaboração alquímica, desde que isso venha com amor, com respeito, com carinho, né? Não, as pessoas não precisam, para nos amar, pensar igual a gente. E daí eu quero trazer, assim, para finalizar, né, o que eu percebo, assim, que eu acho que no capítulo também não fica, assim, evidente isso, ela não fala com todas as letras, mas eu acho que ela fala nas entrelinhas o tempo todo, né, que o líder, né, a pessoa que é líder, ela está a serviço, né? Então, muitas vezes, dentro da nossa cultura, a gente acha que o líder é o chefe, é o cara que manda, é o cara que faz e desfaz, né? É o cara que depois que chega lá no poder, ele faz o que ele quiser, né? Os outros tem que seguir ele e não contestar, né? E na realidade o líder, ele não é um líder de verdade, ele tá a serviço, né, da comunidade, né? Ele, ele, ele dá uma direção, mas não pensando em si mesmo, não é uma. A liderança, ela não pode ter um componente de enaltecer o ego, né? Porque daí o cara deixa de ser líder, ou a moça deixa de ser líder, né? Ela passa a ser alguém que trabalha para o seu próprio serviço, para enaltecer o seu próprio ego, né? Então, o líder é alguém que serve com o coração a sua própria identidade, a sua própria comunidade. E eu gostaria de, então, finalizar assim, né? Que a gente possa perceber essa flecha, né? E esse arco como componentes de uma liderança que está a serviço, né? Está a serviço do mundo. E o nosso próprio propósito, que tem a ver com essa flecha, né? Esse propósito, ele tem um sentido no mundo, né? Ele não é feito só para a gente. Ele é feito por uma totalidade. Nós temos coisas a contribuir no mundo, né? E essas coisas, elas vão se manifestando através da nossa intuição, através da nossa sensibilidade, né? E daí, a partir dessa intuição, dessa sensibilidade, se a gente pode pegar o arco e mirar com a flecha, né? E deixar a flecha voar a serviço dessa manifestação, né? A serviço de algo que pode contribuir a todos, né? Com todos. Então é isso, pessoal.